Esse vídeo começa com Nair dizendo, caramba, toda de preto, e fala o que é isso e pede pra galera se inscrever no canal e deixar o like. Ele tenta se apresentar, mas ela diz que não está interessada. Ele pergunta se ela não está interessada e ela fala que não está, e ele diz que tudo bem. Mas quando ela o vê abrindo a porta da Mercedes, ela começa a chamar por ele. E ele pergunta o que ela disse. Ela pergunta se é dele, mas ele fala que não está conseguindo ouvir. Ela pergunta se é o carro dele e ele diz que sim, que é o carro dele. Ela fala que é muito legal e ele agradece. Ela fala que gostou muito e já ele diz que gostou muito dela. Ela pergunta como mesmo é o nome dele e ele pergunta por que isso importa. Ela pergunta se ele não pode dizer o nome pra ela, ele fala que acabou de dizer, mas que ela não estava interessada. Ela fala que isso foi naquela hora, mas que não agora. E ele pergunta por que ela mudou assim de repente. Ela fala que estava distraída no telefone, que não prestou muita atenção. E ele fala não prestou atenção e ela diz que sim. Ele fala que não está afim de jogos e que ela está mentindo pra ele. Ela fala que não precisa mentir já que ela nem o conhece. Ele fala que ela não estava interessada e que ela pode seguir o caminho dela. Ela pergunta por que ela mentiria e fala que mal olhou pra ele. Ele fala que foi o que ela disse e ela fala que não olhou pra ele. Ele pergunta então por que ela disse isso e ela fala porque ela não estava olhando. Ele fala mais que foi o que ela disse e ela pergunta se isso faz diferença agora. Ele fala que pra ele faz diferença e o que ele está dizendo é que agora ele que não está mais interessado. Ela pergunta se ele não está interessado e fala que ele está muito bem. Ela pergunta se ele tem certeza e ele fala que tem. Ela fala que não sabe e ele pergunta não sabe de quê. E ela fala que ela acha que ele deveria dar mais uma chance pra ela. E ele pergunta chance para quê? Ela pergunta por que não e ele pergunta chance pra quê? Ela pergunta o que ele ia dizer no começo, ele fala que é novo por ali e que estava tentando fazer novos amigos. Ela fala que eles podem fazer uma amizade, ele fala agora pode. Ela pergunta por que não, ele fala que não vê sinceridade nela. Ela fala que acabou de dizer pra ele que não estava olhando pra ele. Ele fala que não está mais interessado e deseja um ótimo dia pra ela. E ela pergunta se ele vai fechar a porta. Ele fala que já está indo e diz que está muito quente ali. E ela diz que ele é muito louco. Ele pede com licença e fala que não quer machucar a mão dela, e ela diz que tudo bem. Ele fala que ela continua tentando falar com ele e diz que isso é engraçado. Ela pergunta se ele tem certeza e ele pergunta como assim e fala que é claro. Ela fala que ela acha que eles poderiam ser amigos. E ele fala amigos por que agora? E ela pergunta por que não. Ele fala que ele quer saber por que só agora e já ela diz que ela acha que eles poderiam se dar bem juntos. Ela fala que pode mostrar um lugar muito legal pra ele. Ele pergunta por que ela só está pensando nisso agora e fala que ela mudou muito rápido. Ela fala que já explicou pra ele que ela estava olhando para o telefone dela e que nem se deu conta da aparência dele. Ele pergunta então por que ela o rejeitou. E mais uma vez ela diz por que ela não olhou pra ele. Ele fala que não dá pra rejeitar alguém que você não conseguiu ver. Ela fala que ela acha que ele deveria dar mais uma chance pra ela porque ela veio ali se desculpar. Ele pergunta se ela vale a pena mesmo e ela fala que vale. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Alexia. Ele fala que o nome dele é Nair e pergunta se ela é dali mesmo de Houston e ela fala que é. Ela pergunta se ele só vai dar um soquinho e se não vai querer apertar a mão dela. Ele fala que no começo ela também não quis apertar a mão dele. Ela fala que eles estão tentando recomeçar e ele fica sempre lembrando do que aconteceu. E ele fala que simplesmente não consegue esquecer. E fala que não dá pra simplesmente esquecer isso. Ela fala que ela acha que ela pode compensá-lo por isso e ele pergunta como ela faria isso. Ela fala que não sabe, diz que está muito quente ali, mas que eles poderiam fazer alguma coisa. Ele pergunta fazer o quê e ela fala que não sabe, mas que talvez eles possam sair para comer. Ele pergunta se ela é solteira e ela fala que é. Ele diz que tudo bem, ela também pergunta se ele é solteiro e ele fala que também é solteiro. Ela pergunta se ele tem filhos e ele fala que talvez. E ela pergunta o que talvez? Ele fala que só está brincando e diz que não tem filhos. Ele pergunta por que ela se importa com isso, ela fala porque ela não tem filhos. Ele pergunta quantos anos ela tem, ela fala que tem 27. Ele pergunta quando é o aniversário dela e ela diz que 1º de outubro. Ele fala que vai deixar ela entrar, mas que não é pra ela ficar mentindo pra ele. E ela diz que vai tentar ser sincera, então ele fala que ela pode entrar.
Ele pergunta por que ela ainda está solteira e ela fala porque ainda não encontrou o que ela está procurando. Ele fala que entendeu e pergunta o que exatamente ela está procurando. Ela pergunta por que ele está perguntando isso, ele fala porque ele está tentando conhecê-la. Ela fala que está procurando um provedor que não seja mão de vaca e que gosta de viajar. E ela fala que com certeza precisa ter um passaporte porque ela gosta de sair do país. E ele fala que entendeu. Ele fala, entendi, um provedor e que gosta de viajar. E ela diz que com certeza. Ele pergunta se ela vai pagar pela metade da viagem, ela fala que não e pergunta por que ela faria isso. Ele fala que ela quer viajar e pergunta se não é isso. Ela diz que acabou de dizer que ela quer um provedor. Ele pergunta então o que ela vai fazer para merecer tudo isso. E ela diz que ela só vai ser ela mesma. Ele pergunta o que ela quer dizer com ela mesma, ela fala que só vai ser ela mesma. Ele pergunta se isso é suficiente e ela pergunta se ele acha que não é. Ele fala que ela deveria agregar alguma coisa no relacionamento e pergunta se não é isso. Ela fala que tudo o que ele vai precisar é ela mesma. Ele fala que já ouviu o suficiente e diz que ela pode sair. E diz que com certeza ela não faz o tipo dele. Ele deseja um ótimo dia para ela e fala para ela aproveitar a caminhada. O Nair começa dizendo que nós temos aqui e em seguida pede para a galera fazer o grande favor de se inscrever no canal e deixar o like. Ele fala que ela é ruiva, tem umas tatuagens. Ele pergunta como ela vai, fala que gostou do cabelo dela e em seguida pergunta qual o nome dela. E mesmo sem olhar pra ele, ela diz oi. Ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz que não tem nome. Ele pergunta por que ela é tão rude e como está indo o dia dela. Ela fala que o dia dela está perfeitamente bom. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, mas ela diz que simplesmente não está interessada. Ele fala que então tudo bem. Ele fala que ela pareceu mesmo estar decidida. E em seguida diz que ele não tem tempo para isso. Ele fala que fez um elogio e ela nem sequer agradeceu. E fala que agora ela já está voltando. Ele fala que é impressionante como a atitude dela já está diferente. Ela diz oi pra ele e ele pergunta e aí? E em seguida fala que ela não parece ser a mesma garota que o rejeitou ainda há pouco. Ele fala que ela estava toda arrogante e que agora está sorrindo. Ela diz que não foi arrogante e que estava tentando fazer uma coisa no telefone dela. Ele pergunta fazendo o quê e ela diz que estava respondendo. Ele fala que não acredita nisso e ela diz que foi uma mensagem importante. Ele fala que então tudo bem e pergunta e aí? Ela fala que gostou do carro dele e diz que é muito legal. Ele fala que também gosta e diz que ela tem um namorado e pergunta se não é isso. Ela fala que não tem namorado e que na verdade ela está precisando arrumar um. Ele fala que ela deu a entender que ela tinha um namorado e fala que então ela é uma mentirosa. Mas ela simplesmente diz que gostou do carro dele. Ele fala que também gosta muito e que foi por isso que ele comprou. Ela fala que também gostou da corrente dele e ele pergunta por que ela está tocando nele. Ela pergunta se ela não pode tocar no cordão dele e ele diz que não e fala que não a conhece. Ele pede para ela pensar se ele também encostasse nela e ela pergunta se ele quer segurá-la, mas ele diz que não. Ele fala que ela tem um namorado e que ele não quer atrapalhar. Ela fala que já disse que não tem namorado. Ele pergunta por que então ela deu a entender que tinha. Ela fala que só estava distraída se focando no que ela estava fazendo. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele fala que vai cuidar dos negócios dele. Ela fala que ela pode ser um dos negócios dele, mas ele fala que não. Ela fala que eles podem fazer alguma coisa e que ele pode levá-la para fazer compras. E ele pergunta fazer compras? E ela diz que sim. Ele pergunta o que ela quer dizer com compras e ela fala que eles podem ir ao shopping. Mas ele diz que não está a fim de fazer isso. Ela fala que ele disse que ele ia cuidar dos negócios dele e que ela pode ajudá-lo com isso. E fala que depois eles podem sair. Ele fala que nem a conhece e pergunta como ele a levaria para fazer compras
compras e diz que ela não é a mulher dele. Ela pergunta se ele não faria isso para uma mulher, mas ele fala que faria isso para a mulher dele. E ela diz que um encontro é como se fosse um namoro, mas ele fala que não. E em seguida ele pergunta se ela vai levá-lo para fazer compras. Ela pergunta por que ela faria isso e ele também pergunta por que ele faria isso. E ela diz porque ele é o homem. Ele pergunta como isso faz sentido e pergunta homem de quem. E em seguida diz que ela não é a mulher dele. Ela fala que ele tem um carro legal e ele pede para ela não encostar o cotovelo na janela dele. Ela pergunta por que ele está agindo assim e que eles só estão conversando. Ele fala que isso não faz diferença e pergunta se ela pode se afastar. E ela pergunta se ela pode usar o cordão dele. E ele fala que ela não pode e pede para ela se afastar. E em seguida diz que ele está pedindo respeitosamente. Ela pergunta se eles podem conversar, ele fala que acha que não tem mais nada para conversar. Ela pergunta qual a marca do óculos dele e ele fala que isso não importa. E ela diz que também gostou do óculos dele. Ela pergunta se ele vai deixar ela usar o cordão dele e ele pergunta o que, usar meu cordão para quê? E ela fala que ela acha porque vai ficar bonito. Mas ele diz que não e fala que ela não está passando uma boa impressão. Ela pergunta por que ele está achando isso e ele fala porque ele não a conhece. Ele fala que não vai deixá-lo usar o cordão dele e fala que não a conhece. Ela o chama para sair, mas ele fala que não vai fazer isso. Ele pede para ela se afastar e em seguida deseja um ótimo dia para ela.